Aoba! Então, pessoas, eu tô aqui no vídeo diferente, um vídeo de react, porque eu queria fazer esse vídeo de react pra, não vou dizer homenagear, mas mostrar uma coisinha pro meu amigo, já que ele pediu assim no meu WhatsApp se eu jogasse um jogo chamado Cold Front. Mas infelizmente não tem pra celular, e eu sou um jogador mobile e tal. Então ele recomendou um resumo do jogo do canal Zona Morta. E o título do vídeo é: Acho que meu amigo quer me eliminar, Cold Front. Não sei o que é Cold Front. Ele só me diz que é um jogo RPG Maker de 2.5D e que tem uma história peculiar, vamos dizer assim. E é isso que vamos ver hoje. Um react pra vocês, se vocês gostarem, like, se inscreva. Pode ser que minha voz fique um pouco mais baixa que a voz do vídeo, porque eu não consigo regular isso. Mas eu espero que vocês gostem. É isso e vamos começar. Existe um menino na casa do lado. Seus pais falaram que seria uma boa ideia você ir falar com ele. Não é uma pessoa tão sociável, parece assustado com tudo, mas mesmo assim você insiste nessa amizade. E não demora muito para se tornar Um medroso, coitado, ele é antissocial, tem traumas da infância. inseparáveis. Onde você vai, essa pessoa vai também. No começo parece algo normal, porém, com o passar dos dias se torna visível que a personalidade dele já não é mais tão tímida. E com o passar dos anos, Tem coisa aí. And even now when you graduate high school. Por que eles mudaram a personalidade do nada? se torna visível que aquele cara não é mais aquela criança assustada que estava num quarto. Só que tem algo que te incomoda. É o fato que ele se tornou você. Todos os seus amigos preferem ele. Tudo que você era bom, consegui ler. He studied got entertained awaits already working and he was recognized. Tá. Eu tô entendendo. ele é bem melhor. Você apenas perdeu sua identidade para um garoto tímido. E talvez agora você tenha certeza de uma coisa. Nunca gostou dele. Secretamente, sempre desejou que ele sumisse. Ou Eu me identifiquei com certas pessoas aí. Me identifiquei. que ele simplesmente sofresse um pequeno acidente em uma escada. Seria uma pena se ele desaparecesse depois desse acidente. O que isso quer dizer? O que você quer dizer com isso? Mas, oi, eu sou a Maru. E essa é meio que a minha zona morta. E bem, hoje é dia da gente falar sobre Cold Front. Cold Front é um RPG Maker de suspense e aventura, mais uma criação da nossa Rachel. Rachel. Assim como Married in Head, esse jogo foi muito pedido por vocês. Eu vi bem pouco sobre as coisas de RPG Maker. Assim, eu vi muita coisa pelo Juma Please e tal. Eu sei que o Fear Hunger é feito em RPG Maker. Então o RPG Maker tem muita coisa que dá pra ser utilizada. Seja visual novel, terror, essas coisas. O próprio classicão de batalha, etc. Então tem muita coisa que dá pra usar com RPG Maker. Então, tá aqui o vídeo, só que eu também vou tentar lançar um vídeo do último jogo dela que falta falar. Enlocant Contained. Caraca, é muito jogo de suspense, de história macabra. Que diabo é isso? E depois voltamos para a nossa programação normal sem a Rachel, até ela lançar o próximo jogo. Mas, ainda em Cold Front, ele foi lançado em agosto de 2022 e conta a história de dois amigos de infância que acabaram se afastando de uma forma estranha. Um dia, simplesmente pararam de conversar. Porém, durante o verão, eles acabam presos em uma tempestade de neve, o que Sit down and wear my hands. e já é bem estranho de acontecer, mas também uma criatura Que isso? muito grotesca começa a persegui-los. E talvez a única forma de sobreviver seja em conjunto. Porém, um não confia no outro. A única coisa que eles compartilham é um medo e a certeza de que seu amigo de infância quer matá-lo. Esse jogo Mas por quê? Essa pergunta, por que quem quer matar o outro? ele é um semelhante diferente da Rachel. Porque ele tem essa coisa que todos os jogos dela têm, que é uma situação cotidiana, mas em vez dessa atmosfera de tensão, existe toda essa atmosfera de nostalgia que envolve o fim de uma amizade. É uma jornada bem fácil de se conectar, na verdade, bem mais do que os outros jogos. E eu sei lá, por algum motivo, eu sinto que esse jogo, ele é muito bem retratado na música Step On Me, do The Cardigan. The Kind Step On Me. Eu tenho que ver essa música depois. A música
ela traduz muito bem a dinâmica e os sentimentos tanto de Agostini quanto de Winnie. Na música a gente tem esse paralelo entre a liberdade e a submissão em um relacionamento. E aqui no jogo, ele começa com Agostini tendo essa liberdade e Winnie sendo completamente a submissão. Porém, esses papéis acabam se invertendo ao decorrer do jogo, mas eu tô Então, por que disso? Por que eles simplesmente se inverteram? me adiantando demais aqui. Vamos para o jogo antes disso. Era uma noite fria de inverno. Uma nova família Olha, tem dublagemzinha. Vou fazer isso nos meus próximos vídeos, se eu conseguir jogar algum jogo. se mudou para a casa do lado. Então, alguns dias depois, um toque de campainha recuou por toda a casa. Nossa história começa quando o pequeno Agostini é obrigado a conhecer seu novo vizinho. Um Gostei do estilo. Gostei do estilo de jogo. garoto que não gosta muito de socializar. Ele apenas quer ficar no seu quarto o dia todo. O que é compreensível, já que, como eu disse, ele acabou de se mudar. Pelo que parece, esse menino nunca conseguiu se conectar com as pessoas. Sempre foi alguém mais distante. Já sei como é que é. Após a nossa primeira introdução, um tanto barulhenta, Winnie e eu nos tornamos inseparáveis, desde o ensino fundamental. E mesmo agora, quando nos formamos do ensino médio. Mas Winnie parou de falar comigo de repente. Assim, como é que eu posso explicar isso? Ele se envolveu com outras coisas. Nem todo amigo que você faz, você vai viver com ele pra sempre. Eu já passei por isso com muitas amizades. Hoje, nesse dia, eu tenho a Ivy, Maybe e afins, que a gente tem um sonho de se encontrar. Mas não, é provável que uma hora ou outra a gente vai acabar se separando. Desde o último inverno. Não conversamos desde então. Eu não sei o que ele tá pensando. A não ser que ele tenha um pensamento meio diferente. Aí eu tenho que duvidar um pouco mais. Uma coisa que percebemos nesse começo é que Agostini tem uma personalidade mais extrovertida, chegando a fazer brincadeiras para que seu vizinho abra a porta, sempre muito falante e muito confiante do que ele tá falando, o que é completamente o oposto do seu vizinho, Winnie, que é um garoto completamente introvertido, que parece ter medo de tudo e de todos. O mundo não faz o menor sentido para ele e ele prefere passar o dia trancado no seu quarto. Eu entendo essa sensação. Os dois são completamente diferentes. Um é o oposto do outro. Mas o nosso Agostini consegue conquistar a amizade de Winnie e depois desse pequeno encontro, eles se tornam melhores amigos. Eles se tornam inseparáveis, sempre juntos, não importa a situação, praticavam os mesmos esportes, tinham as mesmas ambições, o mesmo ciclo social. Todos viam eles como uma amizade perfeita e inseparável. Nada podia afastá-los, nunca. Isso até o último inverno, antes da formatura do ensino médio. Winnie simplesmente começou a se afastar. E Agostini realmente não sabia o motivo dessa mudança. Ele só sabia que não fazia a menor ideia do que estava se passando na cabeça de Winnie. Como eu disse, podia ser alguma coisa relacionada à vida cotidiana. Opiniões mudam e afins. E você não é totalmente obrigado a continuar vivendo com a mesma pessoa. O primeiro choque que temos quando chegamos nessa fase mais adulta deles é a personalidade de Agostini e o Sim, muda muito de repente. Do nada o Agostini ele fica sério e o Winnie fica, sei lá, extrovertido. Winnie que acabaram invertendo. Agostini se tornou uma pessoa mais introvertida, que tem dificuldade de se expressar, enquanto Winnie se tornou uma pessoa extrovertida e que todos amam. Ele é aquele cara popular que é... É o que eu penso assim, esse negócio de popular provavelmente se baseia na questão de... Ele sabia desse potencial de ser popular, porém ele precisou de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho acabou alavancando ele para muito mais coisas, que deixou o seu antigo amigo meio que para trás. No caso, o Agostinho. O Agostinho, por outro lado, ao passar do tempo, a vida foi jogando na cara dele que nada é perfeito, e ele ficou desse jeito. Agora, por que a amizade continuou? Não, quer dizer, não continuou, aí é outra história.
amigo de todo mundo e não tem medo de se expressar e fazer tudo que ele gosta e todo mundo acha ok e muito legal. Essa mudança realmente é um pequeno choque, mas além disso, Agostini está realmente feliz porque o Winnie vai embora da cidade. Ele acabou sendo aceito em uma faculdade, a mesma faculdade que Agostini sempre quis entrar. Mais um motivo que deixa nosso personagem completamente chateado. Isso eu até entendo. Afinal, o Winnie parece ser melhor que ele em tudo. Seus amigos parecem gostar mais dele, o Winnie tem notas melhores, era melhor nos esportes que Agostini praticava. O Winnie havia conseguido entrar na faculdade que seu antigo amigo sempre sonhou. Agostini realmente se sentia deixado para trás, como uma sombra sem graça do seu amigo, apenas um peso morto que nunca conseguiu fazer nada da forma correta até chegar esse cara e fazer da forma correta. Todo mundo só aceitava ele porque ele era ok, era o que tinha, mas agora ele tem certeza que quando viram alguma coisa melhor, ninguém hesitou em trocar ele. Porém, nossa história começa de verdade durante o verão. No último dia que o Winnie vai passar na cidade, seus pais insistiram para ele e Agostini passarem um tempo sozinhos para aproveitarem esse último dia juntos. Faz sentido, mas eu tô meio suspeito. Eu tô meio suspeito com isso. Porém, o clima no carro é de velório. Eles não têm nada pra conversar. É aquele clima terrível de silêncio constrangedor. E Agostini não suporta isso por muito tempo e resolve quebrar esse silêncio perguntando sobre a perna do seu amigo. No último inverno... Esse é um jogo de escolha. Só provavelmente deve ter 2 caminhos a mais pro final. E o caminho real, ele interrompe. Tem 2 caminhos. Winnie acabou caindo da escada e machucando sua perna. A resposta que Agostini recebe é que tá tudo bem porque já passou muito tempo desde... Nossa, tem muitos caminhos. Isso pode significar que tem vários finais ou tem, sei lá, 2 finais só. Não quer dizer que tenha muitos, mas ainda assim interessante. Eu gosto de jogo de escolha. Acontecimento. Eles ainda conversam sobre mais alguns assuntos, sobre as pessoas que estão na despedida, como vai ser na faculdade, até que do nada o Winnie acaba mudando de personalidade. Ele abandona esse jeito amável e doce. Então, quando você vai perguntar? Perguntar o quê? Ué, não foi tudo isso uma preparação da conversa pra você perguntar sobre aquilo? O motivo pelo qual eu parei de falar contigo de repente? Ele sabe. Tá óbvio que ele sabe. É óbvio que ele sabe enfim. Você sabe por quê? Porque é vergonhoso estar ao seu lado. Calma aí. Só de olhar pra breve conversa que tivemos há um momento atrás, é óbvio que a diferença entre nós dois é incomparável. Eu entrei na faculdade para a qual você queria ir. Eu tenho um monte de outros amigos que me adoram. Isso é alucinação? Ou é ele mesmo falando? Agora, qual o motivo de... Eu tô muito confuso. Odiado e reconhecido pelo público. Então, tem você. O que você é? O que você tem? Sem inteligência, sem vida social, sem habilidades... O que isso te torna? Lixo. Isso é que te define. Trash. Um lixo. War. Eu tenho dó de você. O que você acabou de dizer? Isso é alucinação, né? Tudo que ele fala acaba mexendo demais com a cabeça do seu... É real? Say it whatever, just say it again. Antigo amigo. Os dois começam a gritar. Ok. Agostini Era alucinação. Não é possível. Não é possível. questionando por que o Winnie tá falando aquilo, enquanto o Winnie tenta entender do que o Agostini tá falando. Eles ficam nisso por muito tempo, até que o carro acaba parando por causa de uma tempestade de neve em pleno verão. A tempestade é tão forte que congela tudo por dentro, os deixando presos. Agostini chuta a porta diversas vezes até que finalmente abre, e para surpresa de ambos, eles estão em uma estrada deserta e a neve tomou conta de tudo ao redor. Isso não faz sentido, mas o que também não faz sentido é que suas roupas mudaram. Caraca, o sprite é bem legal, sprite. Eles estão usando as mesmas roupas que usavam no último inverno, naquele fatídico dia
Why? I'm not understood. Que o Winnie acabou caindo da escada. Snow and Infelizmente, Julie, as roupas de this is- Winnie não são tão really quentes assim, já que são Tá, então vamos pensar aqui. Tem coisa acontecendo tanto na relação deles quanto uma coisa acontecendo no clima. Ou seja, vai ter uma criatura ou ele é um maníaco. roupas O que pode ser os dois. para ficar em casa. Por isso, Agostini Or my começa a hand, procurar alguma coisa que possa aquecê-lo no carro. Então ele volta para o carro e percebe que estão sem gasolina. O que não faz sentido, porque eles abasteceram antes de sair. Só que, além disso, quando ele abre o porta-luvas, percebe que tem duas pelúcias, um alce e um urso. E um Marlboro. Fuma não, pô. Cigarro da Curse. Agostini sempre se viu representado como um urso, enquanto Winnie sempre se viu representado como um alce. Mas quando ele tenta tocar, elas simplesmente desaparecem. No porta-luvas agora tem apenas uma carteira de cigarros, mas o isqueiro não está ali. E o Winnie comenta que o deixou no seu quarto. O carro não vai ajudar. Então, a melhor opção é seguir pela estrada e procurar por ajuda antes que o Winnie congele. Só que conforme eles andam, o Winnie tem uma pequena dificuldade por causa do frio extremo. E Agostini chega a se oferecer para carregá-lo, porém, ele parece não confiar no seu amigo e começa a andar mais rápido falando que tá tudo bem, ele não precisa de ajuda. Tudo que eles olham, toda a estrada tá coberta de neve e não tem nada ao redor. Apenas essa grande estrada sem fim. Mas, enquanto eles estão caminhando, acabam encontrando uma trilha de sangue. Os corpos que estavam ali foram arrastados. E Por quê? Por que tem sangue? Eu tô muito confuso porque quem é o inimigo dessa história? Quem é o antagonista? quando eles olham mais pra frente, percebem que não muito longe estão os corpos. No caso, os seus corpos. Eles estão mortos e Peraí, são crianças? Tem a aparência de quando eles eram crianças. Tem algum Paranauê. Tem algum Paranauê, seja um fantasma, um paranormal, sei lá. Mas que tá mexendo com a cabeça dele e vai mexer com o psicológico dos dois. Ou se talvez seja um local, assim, algum templo que tem, sei lá, uma maldição. É provável. Ambos foram massacrados, como se um animal selvagem tivesse os atacado. Um animal como um urso ou como um alce. Eles ficam um tempo observando seus corpos deslacerados na neve, questionando o que pode ter acontecido e como é possível ver as suas versões mais novas e completamente mortas. Infelizmente, não há muito tempo para refletir sobre esse assunto, já que uma criatura surge atrás deles. Eles conseguem fugir do primeiro ataque e podem observar melhor essa Urso e alce. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vai ser um bicho das memórias deles dois, por serem um urso e um alce. E essa memória tá afetando o psicológico deles. E aí vai se criando monstros, vamos dizer assim. E coisas ao redor deles. As memórias estão afetando as coisas ao redor. coisa. É uma mistura de alce com urso. Eu não falei? Uma criatura que funde os dois animais de uma forma visceral. Primeiro foi as pelúcias. Depois foi eles crianças. Agora a criatura. Significa que todas as memórias eles dois, toda essa relação deles brigando e afins, tá sendo afetado por essa região. E eles têm que tentar se resolver para que possam sair vivos dessa e se voltarem a ser amigos. É uma história que é interessante quando abordada de uma maneira bem madura, vamos dizer assim. E é o que parece estar sendo. E eu sei que esse é um momento sério da história, mas infelizmente o designer me fez lembrar muito do Homem-Urso-Porco. Então, Que diabo de bicho é esse? o Winnie e Agostini começam a fugir dessa criatura, porém, durante a perseguição, o Winnie acaba caindo. Agostini volta para tentar ajudá-lo, mas não parece ter tempo para isso. Além de que os dois sabem que eles vão acabar cansando, afinal, eles estão correndo na neve e não tem nenhum lugar para se esconder. E é por isso que o Winnie sugere que eles pisem no chão com toda a força, já que ele sente que estão em cima de um lago ou de algo que tem uma superfície fina de gelo. Eu ia falar isso.
Então provavelmente o bicho vai cair. Um deles vai cair junto, pelo que apareceu no início. E vai ter a escolha. Peraí, a gente vai mudar de local? Vai ser. A gente vai controlar o Wayne? Ou a gente não tem escolha e vai acabar caindo? O Shine é um pouco contra esse plano, mas como não tem o que fazer, eles pisam no chão com toda a força e a criatura acaba caindo. Só que, infelizmente, a rachadura no chão se estende até os dois e a Goshine também acaba caindo. O Winnie consegue segurar seu amigo, mas tem uma coisa errada. Ele não tem forças para puxá-lo para cima. A Goshine começa a gritar, falando que só pode ser uma piada sem graça, mas o Winnie insiste que não tá brincando, as suas mãos estão realmente congeladas. Antes de cair, ele vê de novo aquele sorriso estranho no rosto do seu antigo amigo. Eu tô achando que são alucinações do Augustine em relação a essa amizade que foi se perdendo. Então ele cria essa falsa memória ou esse falso Winnie maligno. Felizmente, Agostinho sobrevive à queda, mas agora ele tem certeza O que talvez não faça sentido, porque existe esse monstro, então, né. de uma pequena coisa. Winnie não é o seu amigo. E, mais do que tudo, estaria o Winnie tentando matá-lo? Claro, isso não explica essa situação que eles se encontram, mas ainda pode existir uma pequena vontade de Winnie de eliminá-lo. Quando Agostini se levanta, ele percebe que está na casa de Winnie, no exato dia da mudança. E assim, ele começa a explorar a casa para ver se encontra a chave, já que ele sabe que Winnie tem o péssimo hábito de esquecer suas chaves no bolso de suas roupas. Talvez ele consiga encontrar essa peça de roupa em algum lugar. Primeiro, ele vai até o... Ou será que eles morreram e estão nessa alucinação de sofrimento eterno, vamos dizer assim. Tá muito confusa essa história, mas eu tô gostando. Eu gosto desse mistério. banheiro. No espelho tem diversos bilhetinhos motivacionais, uma coisa meio passivo-agressiva, o que deixa Agostini bem mais irritado. Só que ele ainda tá procurando a chave e só ignora. E quando ele se aproxima da banheira, percebe que ela tá cheia de água. Mas, além disso, ele escuta o som de sirenes. Ele ainda se lembra das sirenes que tocaram quando Winnie caiu da escada no inverno. Só que não tem nada no banheiro. Ele volta a andar pela casa, até que chega no quarto que fica a máquina de lavar. Ele pega a roupa que tá dentro dessa máquina e uma nova surpresa, já que ele tira... Eu tô achando que eles morreram, os dois estão... E eles estão sofrendo essas alucinações. É a sua pele, como se fosse uma peça de roupa utilizada por Winnie. E a chave tá no seu bolso. Sem pensar duas vezes, ele corre o mais rápido possível até o quarto e abre a porta. Tá tudo escuro, mas ele consegue encontrar o isqueiro. E quando ele acende, se depara com Winnie mais jovem e com ele também mais jovem. E aos poucos, ele vai percebendo o que tá acontecendo. O Winnie é um espelho. Nunca foi seu amigo de verdade. Era apenas um parasita que começou a copiá-lo. Aquele garoto tímido que tinha medo da própria sombra, talvez nunca existiu. Talvez sempre foi um disfarce para se aproximar. Tudo começou... Então, ele... Ai, tô baixando o microfone. Então, o que aconteceu? O Winnie, ele meio que seguiu os passos do amigo para que então pudesse superar ele e deixou ele pra trás, né? Ele se libertou dessa prisão e arranjou uma forma de superar a quem o libertou. De uma forma bem pequena. Primeiro, se juntando no time de rock que Agostini era bom. Não demorou muito para todo mundo perceber que o Winnie era bem melhor. Ele começou a se tornar amigo dos amigos de Agostini. Até as pessoas por quem Agostini já se interessou romanticamente foram roubadas por Winnie, que aos poucos ia roubando tudo dele e o isolando. Seus amigos, sua personalidade, sua vida. Tudo havia sido roubado dele. E agora o Winnie estava vivendo o que pertencia a Agostini. Só que tinha um pequeno porém. Agostini ainda existia. Provavelmente ele estava tentando afastá-lo aos poucos, assim ninguém iria se importar quando ele desaparecesse por completo. Ele pode ter certeza de uma coisa agora. O Winnie estava o tempo todo o caçando. Ele planejou tudo para torná-lo alguém que era fácil de esquecer. Alguém que ninguém se importa se desaparecer.
o Winnie esteve o caçando o tempo todo. E por tudo que ele viu até... Então, a questão dos pais é falsa? A questão dos pais pedirem para poder ele se ter um último momento é falso? Para que então, quando ele viajasse... Não, pera, porque vai viajar é o Winnie ou o August? É o Winnie, né? Se caso o Winnie viajasse, ele não tesse a quem ele superou atrás dele. Caraca, será que é isso? Nesse momento, sabe que o plano desse cara provavelmente é matá-lo. Porém, antes que ele possa fazer alguma coisa, Winnie entra no quarto e fala que tá feliz porque seu amigo tá vivo. Um clima bem estranho entre... Eu falei que é uma alucinação. Eu falei que é uma alucinação. Pera, eu não prestei atenção no que apareceu aqui. é matá-lo. Porém, antes que ele possa fazer alguma coisa, Winnie entra no quarto e fala que tá feliz porque seu amigo tá vivo. Pera, ele entrou? Ele não desconfiou de nada. Pera aí, posso estar me precipitando também, né? Um clima bem estranho entre eles, mas Winnie o quebra falando que achou gasolina e que vai esperá-lo do lado de fora, pois Agostini parece um pouco distante. Por que ele não falou nada sobre o local em si? Conforme ele vai se aproximando, ele percebe que o Winnie tá esperando ele na frente da escada, a mesma escada que o Winnie caiu no inverno. Agostini tem duas escolhas aqui. A primeira é eliminar esse espelho, e a segunda é se juntar a ele. Legal que o sprite que tem aqui, deixa eu até colocar o meu mouse aqui. Tem um spritezinho, que é esse negócio aqui, provavelmente simbolizando esse negócio do alce. Gostei desse detalhe. Então, o nosso pequeno Agostini empurra o Winnie da escada com toda a sua Ok, o final verdadeiro é ter que empurrar. força. E enquanto o garoto tá caindo, vemos aquela mesma expressão distorcida, só que agora no rosto de Agostini. Caraca, que diabo é isso? Por que agora que ele ficou... Pera aí. Então agora vai controlar o Winnie? O que me fez questionar quem é o verdadeiro espelho dessa história. E eu também percebi que eu nunca soube o que aconteceu no acidente de Winnie no inverno. Porém, o Winnie agora tá morto. E Agostini abre seus olhos. Ele percebe que sofreu um acidente de carro com Winnie. Ele olha para o lado, porém seu Eu sabia que era alucinação. ex-melhor amigo não tá mais respirando. Ele apenas o deixou para sempre. E isso é perfeito. Por incrível que possa parecer, Agostini não se machucou, mas depois que o Winnie deixou de existir, toda a atenção voltou para ele. Ele voltou a ser a pessoa que todo mundo ama. Além de que ele realmente se sente feliz. Ele nunca se sentiu tão bem em toda a sua vida. Só que ainda tem uma pequena questão. O que aconteceu no último inverno? E quem é o real espelho dessa história? Voltando para... Então, por que ele ficou desse jeito? Cara, tá muito confuso. A escolha de Agostini, só que dessa vez ele aceita se juntar ao Winnie. Tá. Mas além Então, disso, ele não resolve vou- questionar por que eles não conversam mais. O Winnie fica surpreso com aquilo, pelo que parece, um tem medo do outro. Sabemos que Agostini tem medo de Winnie por achar que ele é um espelho, que apenas o usou o tempo todo. Mas o Winnie finalmente fala por que tem tanto medo do seu amigo. No último inverno, quando ele caiu da escada, ele percebeu que seu amigo não o ajudou, mas ele estava perto o suficiente para ajudá-lo. Só que ele não fez. E quando ele caiu, ele não moveu nenhum centímetro do seu corpo para ajudá-lo. Mas além disso, não foi o seu grande amigo que ligou para a emergência, mesmo sendo a primeira pessoa a ver o acidente. Nesse momento, Winnie sentiu que ficar perto desse cara era perigoso. Ok, tô entendendo. E por isso quis se afastar um pouco. E aqui os dois percebem que o que estava errado era apenas uma grande falta de diálogo entre eles. Agostini confessa que sempre odiou Winnie, pois ele sempre entrava em tudo. Ele estava sempre tentando roubar o seu lugar, sempre tentando ser... Não era roubar lugar, provavelmente era vocês viviam juntos, então ele acompanhava. Só que vocês acabaram superando um do outro porque essa falta de diálogo entre vocês. melhor. Winnie confessa que não sabia que seu amigo se sentia dessa forma. Na verdade, ele via Agostini como um grande herói para ele e sempre fazia de tudo
para ganhar a sua admiração. Ele fazia tudo isso porque ele queria ser igual àquele cara super legal que ele conheceu. Só que agora ele se sente culpado por nunca ter pensado nos sentimentos do seu melhor amigo, sempre o colocando em segundo plano. Agostini realmente desejava que o Winnie sumisse por causa disso. Mas, depois dessa cena perfeita dos dois conversando, eles se juntam e começam a discutir o que pode estar acontecendo. Afinal, eles ainda estão numa tempestade de neve no meio do verão. E Sim, então. É o que eu falei, era uma alucinação que eles tinham que se resolver pra poder conseguir sair daí. a teoria de Winnie é que eles sofreram um acidente e que estão entre a vida e a morte. E por serem próximos, suas mentes se conectaram de alguma forma. E agora, para acordar desse coma, eles precisam destruir aquela coisa que tá os perseguindo, que nesse caso é o Homem-Urso-Porco. Uma mistura dos dois e todas as mágoas que eles acumularam durante esses anos. Exatamente o que eu falei. Assim, não é. O jogo é previsível, não sei o quê. Não, mas a história, ela é desse jeito. Eu gosto da como ela foi montada, mas dá pra saber qual o objetivo do jogo, sabe? Dá pra saber o que a gente tem que fazer. E, bom, Provavelmente porque eu já vi várias mídias que fazem isso, mas ainda assim, eu gostei, tô gostando do jogo. É interessante a história. eles têm gasolina e um isqueiro, acho que é meio óbvio do que eles vão fazer. E assim eles colocam fogo no Homem-Urso-Porco. Agostini abre os olhos, só que antes que ele possa pensar em qualquer coisa, escuta a risada de Winnie, que tá muito feliz. Nossa, é isso mesmo. Dependendo do que você fizesse, se você matasse ou não, ia definir a vivência do Willy. Porque ambos conseguiram sobreviver. Winnie não se machucou muito no acidente, porém Agostini quebrou a perna. Os pais de Winnie acabam adiando a mudança porque seu filho precisa se recuperar. Aquela foi a primeira vez que os dois ficaram juntos de uma forma positiva. Um não sentia nada negativo sobre o outro. Foi a primeira vez que Agostini estava feliz de ter o Winnie ao seu lado. E também tem um fato muito importante que Agostini percebe que ninguém estava tratando ele diferente. Todo mundo estava dando a mesma atenção para os dois. Só que Agostini que estava insistindo em se isolar de todo mundo. Talvez eu tenha amado Cold Front bem mais do que Dead Play. Cara, eu gostei do jogo. O jogo tem uma história muito boa. O objetivo em si era um pouco previsível, mas o jeito que ele foi montado é muito bom. Eu gostei. Mas isso é apenas um talvez. Ainda não é um sentimento 100% real. Eu vou botar o Ainda microfone na mão, estamos que numa vocês etapa conseguem de ouvir melhor. namoro. Não me divorciei ainda de Dead Plate. Eu acho que é bem mais fácil você se conectar com esse jogo do que com Dead Plate, Dead Plate eu não sei o que é, tô sabendo saber isso agora. porque é muito fácil você viver uma situação semelhante com o do Agostini. Sim, isso é muito comum de acontecer. Então, eu senti isso. É muito fácil você, como é que você diz? Se identificar com todo esse acontecimento, com todo o jogo em si. Diferente do Vincent ou do Rodin. No meu caso, eu me conectei demais com ele e com o jogo no todo, porque eu já vivi uma situação de ter uma pessoa espelho me seguindo. E essa emoção foi tão forte no meu caso que eu empurrei o Winnie da escada sem pensar duas vezes, porque era exatamente o que eu queria fazer com a pessoa que me copiava. Obviamente, eu me senti muito culpada depois de saber que o Winnie só queria conversar e eu fui completamente babaca com ele, mas eu me senti vingada de alguma forma. Assim, vingando é uma coisa, mas será que se sentiu satisfeita? É isso que o jogo quer passar. É isso, essa sensação que você tem que conversar com a pessoa pra poder saber se realmente vale a pena você se vingar por algo que vocês podem não saber se é certo ou errado. E eu também gosto muito dessa parte do Agostini, de que ele fica criando coisas na cabeça dele Eu falei que era alucinação. como uma forma de justificar o ódio que ele sente do Winnie. Porque, de acordo com o próprio, o Winnie é uma pessoa muito amável. É impossível você odiar ele. Então, ele precisa achar uma justificativa, já que até metade do jogo ele não faz a menor ideia de que o Winnie é um possível espelho.
Eu realmente gosto de como ele faz isso, de ficar mexendo com o jogador também, mostrando partes do Winnie que a gente nunca viu, a gente não tem nenhum contexto pra isso, mas tá ali. Exato. Tem toda uma lore que não foi explicada. E só de você tentar fazer outro caminho, vai tudo ser explicado e você vai entender o lado dele. É isso que é o diálogo. Você entender o lado da pessoa através de uma conversa. E fica essa dúvida de, meu Deus, será que esse cara é tão babaca que é aquela pessoa que não fala na tua cara, apenas fala pelas suas costas, mas ele simplesmente perdeu a noção e agora tá falando na minha cara? Como não odiar ele? Eu odiei ele por muito tempo. Coitado, ele não merecia todo o meu ódio. Sim, eu concordo. No início eu também dei uma odiando no Winnie. Falei assim, pô, cara babaca, não sei o que. Mas não. O cara é gente boa, gente boa. Eu sinto que eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo, na verdade, porque eu sinto que o primeiro final, o final verdadeiro, no caso, ele é muito autoexplicativo. Ele simplesmente passa ponto por ponto da história e te explica exatamente o que estava acontecendo. E no meu ponto de vista, isso é um pouco um erro. Essa é a única parte que eu achei negativa do jogo, o resto tudo eu amei. Não é que o jogo tenha ficado pior, que a história ficou horrível. Não, não é nada disso. É só porque realmente eu gosto quando deixa uma pequena margem para o imaginário do jogador ou do leitor. E nesse caso, meio que deixou tudo fechado. Sim, eu entendo o ponto dela. Ela queria que você tivesse uma interpretação própria da história, não que tivesse já como se diz, um ponto final. Eu entendi. Eu entendo que o Winnie nunca foi um babaca, não era a intenção deixar em aberto se ele era um babaca ou não, e que o Agostini, ele era apenas uma pessoa ansiosa que criava diversos cenários na sua cabeça porque não tinha coragem de conversar com seu melhor amigo. Mas ainda assim, faltou alguma coisa de deixar meio que em aberto as intenções desse personagem, como acontece em Dead Plate, que a gente sabe a intenção do Vincent, mas a gente Não sei nada da Dead Plate, eu tô perdido nessa história. não sabe tão bem a intenção do Vincent, exatamente também como o Rhodey, que a gente sabe a intenção dele, mas existe aquela dúvida de, ele persegue essa menina. Será que ele é tão legal assim? Será que ele e o Vincent não compartilham alguma coisa meio tóxica entre eles? Se eu fosse comparar, eu acho que eu diria que esse jogo, ele tem uma vibe muito Saltburn, que é um filme que eu adoro, mas ele jogou diversos conceitos ao decorrer da história e no final ele quis explicar todos eles de uma única vez, o que não é muito bom. Poderia ter sido feito, só que de outra forma que deixasse ainda um pequeno espaço para quem tá de fora poder imaginar pequenas coisas. Ok, entendo. Isso aí seria mais interessante, concordo. O que não acontece, ele te dá todas as respostas. E aqui, Acho que é porque pra não dificultar tanto, não criar tanta lore na cabeça. Então, a história ser concreta, assim, eu entendo o ponto dela, mas eu acho que eu prefiro que seja mais fechadinho em uma única lore, que eles se resolvem e tal, do que você criar inúmeras possibilidades do que pode ter acontecido. é exatamente isso que acontece. Só um minutinho. Voltei, vamos continuar a gravação. Voltei, vamos continuar a gravação. Eu tava longe do microfone. Eu não sei se é pelo fato de ter sido um dos primeiros jogos da Rachel e talvez ela não se sentisse tão... Ah, foi um dos primeiros. Então faz sentido ser mais linear a história. Por isso que ela citou sobre os outros jogos serem mais... ter uma interpretação própria. vontade de deixar tantas coisas em aberto, ou talvez porque realmente a intenção dela nunca foi fazer alguma coisa que fosse maior. Era Sim, eu acho que é isso. Eu acho que ela deixou pra poder ser uma história mais linear. apenas essa história simples desses dois amigos e você se questionando ao decorrer do jogo quem estava certo e quem estava errado. Porém, no final, você vai ter a resposta preto no branco e é isso. Mas eu não sei. Eu sinto que vocês vão odiar esse vídeo porque eu não... Não, odia não. Gostei bastante. Eu entendo os pontos que ela quer dizer com
ser mais interpretativo, porque provavelmente os outros títulos são desse jeito, mas esse aí eu concordo que é melhor ser uma história mais linear por ser uma história mais simples. Não consigo Não precisa de ter tanta dificuldade assim. pensar em como analisar essa obra, porque ela parece já tão analisada no próprio jogo, já que pra mim o final tá tão explicadinho, tudo, todos os conceitos, e parece que eu tô fazendo um vídeo redundante, sabe? Quando eu falo do Cardigan, do Step On Me, tudo isso parece que é um conceito completamente redundante. A submissão, a liberdade, a forma que essa liberdade magoa o outro, tudo isso realmente está parecendo super redundante. E, meu Deus, quantas vezes eu usei essa palavra. Mas eu acho que é isso. Codefront fica num lugar muito alto no meu coração. Ele quase passa Dead Plate, mas não chega lá, pelo simples fato de que tem muita explicação e isso me incomoda. Mas não é um erro. Eu tenho que ver Dead Plate pra poder ter uma ideia. Bom, é isso. Dê like no canal. Eu vou me inscrever aqui também. E caso você queira que eu veja outros vídeos como Mary e o Red e Locked Content, entre outros, do Zona Morta, comente aqui embaixo que eu posso trazer aqui pra vocês. Se você gostou do react, like, se inscreva e até a próxima.